Hoje, a gente começa com a nossa conversa sobre o vai e vem na balança, o efeito sanfona. As pessoas normalmente não conseguem manter por muito tempo uma rotina de alimentação quando ela é feita com base em muitas privações, né? Depois de algum tempo, vem aquele desejo louco de comer, que é uma resposta normal do organismo que precisa armazenar calorias para se proteger. A gente vai mandando sinais para o nosso corpo. Quando a gente perde peso muito rápido, como resposta, o metabolismo fica mais lento. E aí, assim que a dieta acaba, ou porque a gente desiste no meio do caminho, ou porque acreditamos que atingimos a meta, a gente volta a comer tudo de novo, às vezes até mais. E aí, o metabolismo mais lento faz o quê? Faz a gente engordar mais rápido ainda, né? As calorias em excesso são convertidas em gorduras no nosso corpo. E isso gera o famoso efeito sanfona, que pode oferecer riscos sérios à nossa saúde, principalmente em pessoas com predisposição a diabetes e hipertensão. A produção preparou um VT sobre esse assunto. Já deu para entender que vai ser bom o nosso bate-papo com o Dr. Derek e a gente confere o VT agora. A busca por emagrecimento tem ganhado cada vez mais adeptos e, para alcançá-lo, fórmulas mágicas e dietas da moda são o que não faltam. O efeito rebote ou efeito sanfona é a recuperação ou ganho de peso após um emagrecimento rápido, normalmente proveniente de dietas restritivas, sem acompanhamento e consumo inadequado de nutrientes. Tudo isso interfere diretamente na qualidade de vida, porque normalmente os efeitos rebotes são gerados por atitudes desesperadas para emagrecer a qualquer custo, sem qualidade e sem preocupação com a saúde. Vamos entender mais sobre o assunto? Claro que vamos! E com ele, Derek Camargo. Doutor Derek, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Eu fico sempre muito contente acompanhando seu sucesso, né? As clínicas bombando. Você está aqui para a gente conversar. Vou aqui? Tentar falar aí desse efeito sanfona. Na verdade, a minha intenção sempre é ajudar as pessoas para que elas possam fazer boas escolhas. Sim. Né? Então, a minha primeira pergunta já é assim, dieta muito restritiva é errado? É uma roubada? É uma roubada. Dieta muito restritiva vai acabar causando um efeito na pessoa, principalmente na questão de que ela não está acostumada com aquilo. Então, muito radical geralmente tende a durar muito pouco tempo. E a pessoa não vai conseguir seguir com aquilo. Em algum momento ela vai falar, chega, não vou mais nessa, vou voltar a comer como eu estava comendo antes. Às vezes a imunidade baixa um pouquinho, aí fica uma gripinha, alguma coisa, e fala, não, tá vendo? Minha imunidade baixou. Então, restritiva mesmo, não é o caminho. Salvo assim, o cara vai trabalhar, um ator, por exemplo, eu preciso fazer um papel daqui a um mês. A gente faz uma dieta restritiva, mas é muito pontual, mas via de regra, não é legal fazer uma dieta totalmente restritiva. Eu tô me lembrando que a gente, quando tem alguma doença, eu quando fiquei internada há um tempo, eu saí do hospital um palito. Mas aí, rapidinho, já voltei pro meu peso. Volta. De sempre, né? Exatamente. E comendo o meu normal. Volta rápido, né? Volta. O corpo, ele tem como se fosse um equilíbrio metabólico. E quando você tem um peso, por exemplo, 50 quilos, 50 quilos. Se você perde muito peso, 5, 7 quilos, o corpo tende a querer voltar naquele seu peso normal que você tinha, os 50. E aí, quando ele fica tentando voltar. Se você emagrecer 5 quilos e quer se manter nesses 5 a menos, você precisa pelo menos uns 4 a 6 meses se mantendo nesse peso para ele entender que esse é o peso novo. Né? Então, ele, além de não precisar fazer uma dieta restritiva, é uma reeducação alimentar a melhor coisa e exercício físico, que nem você acabou de falar aqui, que é maravilhoso. Ok, mas muitas vezes a pessoa precisa de um estímulo a mais, né? Você falou de reeducação alimentar, as nutricionistas, algumas gostam, mas algumas falam, não usa nenhum tipo de medicamento, vamos só na dieta, mas às vezes é necessário, né? Porque a pessoa não consegue controlar. Tem gente que tem muita fome, que tem uma compulsão. Bom, minha primeira pergunta é, as pessoas que estão mais obesas, elas de fato têm mais fome? Tem mais fome. O tecido adiposo libera algumas enzimas, principalmente alguns hormônios, né? Grelina, leptina, esses hormônios, eles aumentam a nossa fome. A leptina, por exemplo, tenta diminuir essa fome, né? Mas eles são liberados em maior quantidade e a pessoa tem mais fome, tem mais necessidade de comer. O que acontece é que nem sempre a gente tem equilíbrio desse hormônio.
principalmente quando a gente ganha percentual de gordura, né? Agora, essas pessoas tendem a comer mais, têm mais fome, e você falou em relação a remédios, por exemplo. Cara, com certeza precisa, por conta de que a obesidade é uma doença, a gente sabe que é uma doença, igual diabetes, igual pressão alta, igual hipotireoidismo. Então, necessita sim, às vezes, lançar a mão de uma medicação, né? Nem sempre a gente vai usar por um tempinho só e parar. Às vezes, essa pessoa precisa ficar saciada por mais tempo. Então, essa medicação vai ajudar a saciar, vai ajudar a pessoa a ficar um pouquinho com menos fome, comer um pouco menos e voltar a um peso aí mais adequado, né? Perfeito. Eu me distraí aqui. Imagina. A produção falou aqui do meu decote, eu me distraí. O microfone deu. Eu me perdi aqui, desculpa. Mas a gente está falando das medicações, é maravilhoso. A gente está falando das medicações. Então, algumas pessoas vão ter que tomar a medicação por um bom tempo. Mas a minha pergunta era assim, se a pessoa que está obesa tem mais fome, ela não pode seguir aquelas dietas que são encontradas na internet, nas revistas. Exato. Porque não vai funcionar para ela. Não, a dieta ela é feita, personalizada pelo nutricionista. É claro que a gente consegue, por exemplo, ajustar algumas coisas a gente mesmo, o paciente, a própria pessoa, o paciente, ele tem noção do que comer para emagrecer, lançar a mão mais de uma saladinha com grelhado, comer alguma coisinha mais natural, mais nutritiva e menos calórica, né? Tirar um pouquinho das farinhas brancas e tudo mais. Mas, principalmente, dietas da moda, elas geralmente não são a principal arma que a gente tem. A gente prefere, principalmente, fazer uma coisa mais personalizada. Aí, quando a gente faz personalizado, a gente pega a quantidade de calorias que essa pessoa come por dia, quanto ela gasta de energia pela taxa metabólica basal, e aí a gente consegue mais ou menos ali adequar uma alimentação para ela, que ela não passe fome, que ela fique bem fisicamente, que não fique fraca, principalmente, e não engorde, né? Principalmente não engordar. Porque ela comer um pouco a mais, o corpo vai armazenar aquela energia a mais que ela está comendo em gordura, né? Perfeito. Tem gente que fala assim, dieta é caro. Eu não consigo fazer dieta porque eu não posso gastar muito com comida. Isso é verdade? Totalmente mentira. Olha aí, Totalmente gente. mentira. As principais armas que a gente tem na dieta são ovos, carnes, saladas, legumes, verduras, alguns tipos de grãos também, por exemplo, o próprio arroz, feijão e tal. Tudo isso é muito barato, em exceção à carne. Mas a carne você pode comer frango, pode comer fígado. Então, quer dizer, tem muita coisa a gente pode comer carne de porco, que tem uma gordura boa, que vai melhorar o colesterol bom. Então, se você for pensar, uma caixinha de ovo hoje custa R$3. Tem 12 ovos, R$4. Então, você consegue fazer uma dieta por um preço bem em conta. Diferente de, por exemplo, comer num restaurante um fim de semana, você vai gastar muito mais. 2 saidinhas de restaurante, comer comidas mais gordurosas, geralmente tendem a ser mais caras. Existe uma quantidade de quilos ideal para que a gente perca por semana? Vai variar um pouquinho do metabolismo de cada pessoa, mas a gente pensa mais ou menos por mês, uma quantidade de quilos para a gente perder que seja saudável até 5 quilos, 5 ou 6 quilos, dependendo de quanto a pessoa está acima do peso. Agora, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que nem você é uma pessoa normal, magra. Você fala assim, mas eu quero emagrecer mais um pouquinho. Não vai dar para você perder 6 quilos no mês, você não vai nem conseguir perder, porque você já está próximo do seu peso ideal, se não estiver já no seu peso ideal. Então, você vai conseguir perder 2 quilos no mês. Por que a gente tem tanta dificuldade de perder peso depois que a gente entra na menopausa? Aí vem a parte que a gente fala e gosta de falar bastante, que são os hormônios, né? Na menopausa da mulher, a gente tem uma falência ovariana total, né? Praticamente a mulher não produz mais nenhum hormônio. E o que sobe ou desce nosso metabolismo são os hormônios. Querendo ou não, querendo falar disso ou não, as pessoas têm dificuldade de falar sobre hormônios, mas o que melhora o nosso metabolismo é o hormônio. Né? É a coisa que mais vai fazer uma modificação metabólica no nosso organismo. Então, hormônio tireoidiano, testosterona, GH, o próprio estradiol, estriol, progesterona, tudo isso vai elevar ou diminuir seu metabolismo. E durante a menopausa, a gente faz a falência ovariana total, a mulher para de produzir hormônios e aí não tem jeito. Aí ela não vai conseguir ter um metabolismo alto. E principalmente vai armazenar mais gordura, consequentemente vai ter menos massa muscular.
Normalmente a mulher armazena gordura quando entra na menopausa no abdômen. Isso. E às vezes no braço também. No braço, né? um pouquinho no glúteo, no culote também, né? Eu até digo que é pra gente ficar com corpo de vó. Eu agora tô com essa desculpa, não posso ficar muito magrinha porque o Bernardo não vai gostar do osso. Não, mas você tá Mas como super tá bem. seus bebês? Você tem uma bebezinha bem Linda, né? A Tayla. A Tayla tá com quantos meses? Ela tá com 6 meses. 6 meses, coisa Isso, mais linda. mais E o linda. filho? O Theo tá com 3 anos e meio. Que 3 anos e delícia, meio. Todos gente, lindos. família linda que o Dr. Derek Camargo tem. Obrigado. Mas vamos voltar então para a alimentação. Pessoas que foram, já que falamos de criança, gordinhas na infância, têm uma tendência maior de ficar obesa na vida adulta? Tem, por conta do tipo de gordura e principalmente o que vai mandar um pouco nisso vai ser a genética. Agora, o que eu costumo dizer é, genética nenhuma consegue segurar uma pessoa determinada a emagrecer. Então, você pode ter uma genética tem 10 bariátricos na família, todo mundo acima do peso. Se você quiser virar fisiculturista, você consegue. Vai depender da sua força de vontade, do que você vai suplementar, se necessário, seja hormônio, seja proteína, seja suplemento, não tem problema, mas ninguém segura uma pessoa determinada. Então, o que a gente chama isso de epigenética, né? Que é você que determina o seu futuro, né? A gente fala muito de, por exemplo, de câncer. O câncer ele tem uma incidência de 5 a 10% genética, o resto é todo ambiental. Né? E a obesidade é a mesma coisa. A gente tem 2 bilhões de pessoas obesas hoje pela OMS. No mundo, 2 bilhões, é muita gente. É uma epidemia mesmo de obesidade. Então, isso é muito determinado pelos fatores ambientais. Se treina, se come bem, se dorme bem principalmente, se convive com pessoas do seu agrado, se você vive com estresse um pouco menor, isso tudo vai influenciar se você vai ganhar ou perder peso, né? Olha que legal. Hoje eu tô com a Deise Costa aqui. Produção, dá um microfone para a Deise. Ela perdeu bastante peso. Eu quero perguntar para ela, eu sou curiosa. Gosto de saber como é que foi. Enquanto ela tá vindo, eu queria saber... prepara aí na sua cabeça quais são as principais desculpas que os seus clientes, hoje os médicos chamam de clientes, né? Mas são os pacientes. Levam para o consultório quando eles não conseguem perder peso. Vem cá, Deise. A Deise Costa, não quer pôr o de mão, não? Tá bom. A Deise Costa vai ensinar a gente a fazer o biscoito champanhe, ou é a bolacha champanhe. Não sei se você já respondeu lá no nosso Vida Melhor. Quero que você responda. Mas quando eu a encontrei, eu nem reconheci. Eu falei, quem você é? Ela falou, Deise. Eu falei, nossa, como você tá diferente. Ela emagreceu bastante, mas aí eu quero perguntar pra ela como é que foi. Não combinei isso não, nem o Dr. Derek sabia que eu ia perguntar. É rapidinho, que eu sei que você tá ali ocupada com a sua receita. Vem cá, senta aqui do meu lado um pouquinho só. Você emagreceu quantos quilos? 10. 10 quilos. Em quanto tempo? Eu comecei um uma reeducação alimentar. Em abril, quando eu descobri que estava com uma pedra na vesícula. Aí eu fui eliminando devagarzinho, tirando gordura. Então, de abril pra cá, a gente tá em novembro. 5 meses, né? 5, 6 meses. Olha lá, em 5 meses você perdeu os 10 quilos. 10 quilos. Foi difícil? No começo foi. Tentei relutar. Ai, aquela coxinha, aquela empadinha, mas aí... Falei assim, não, pro meu bem, porque no fim eu vou acabar sofrendo, né? Por causa das dores que vêm em consequência da vesícula. E fui me acostumando, me adaptei rápido. O que te impedia de emagrecer antes? A falta de vontade e de esforço. É mesmo? Agora você tá no foco. Agora eu tô no foco. É de manhã um iogurte, é uma chia, uma fruta, pão, raramente eu como, é mais uma bolachinha de água e sal. Leite, o único leite que eu tomo é o leite em pó, isso eu não consegui tirar. Mas eu não tomo só de manhã. E procuro comer mais frutas, mais saladas cozidas, verduras eu tô comendo bastante. Refrigerante eu não tomei mais. Suco também raramente eu tomo com açúcar. Janta? Janto. Bem pouquinho, tudo. Eu como assim, praticamente de quase tudo que eu possa comer sem ser a fritura. É fritura, eu eliminei em menos mesmo. Quantidade? Em menos quantidade. Tudo bem. Vou deixar você ir lá pro seu biscoito. Você fala biscoito ou bolacha? Biscoito. Biscoito. Vai lá pro seu biscoito, que daqui a pouquinho a gente vai aprender com a Deise, gente. Ela é do Doçuras da Deise. Foi bom ela falar uma coisa que... Você sabe que minha mãe é nutricionista, né? E aí, hoje ela não trabalha mais, um beijo pra minha mãe, mas ela sempre contava os casos de consultório, ela falava assim, puxa, hoje foi uma paciente falando, não como nada, só como bolacha de água e sal. Aí ela falou assim, mas você já viu misturar água e sal e virar uma bolacha?
Não, então não é água e sal, é água, sal e farinha. E muita farinha, né? Tem gente que fala se fosse bolacha de água e sal, o oceano seria um grande bolachão, né? Nossa, seria um bolachão. E eu falo bolacha. Você fala bolacha? No Rio o pessoal fala muito biscoito, A gente né? fala mais biscoito, E aí a gente precisa reaprender a comer, né? Entender algumas coisas. Porque algumas substituições tiram a gente, privam a gente daquilo que a gente gosta e são muitas vezes desnecessárias, né, doutor? Exatamente. A gente pensa muito nesse caso na tapioca, né? Trocar tapioca por pão, por exemplo. Não vou comer pão francês, vou comer uma tapioca. Ela tem um índice calórico enorme, ela só não tem glúten. Então, é uma troca desnecessária. Tem gente que gosta, por exemplo, de comer pãozinho francês, come 2 vezes na semana. E treina nesses dias que vai comer, principalmente, dá uma compensada no gasto calórico do dia. Então, não tem necessidade de cortar completamente. Outra coisa, bebida alcoólica também. Precisa parar totalmente? A pessoa que gosta de tomar uma taça de vinho no fim de semana, uma tacinha com o marido, com os amigos e tal, precisa tirar totalmente. Isso faz parte da saúde mental também. Então, vai ser legal, é bacana ela estar lá, ela vai socializar, porque tem muita gente que entra no foco e para de sair, e para de socializar. E começa um processo de estresse também. E o estresse sobe cortisol, o estresse sobe insulina. Vai continuar engordando, não vai conseguir emagrecer. Então, tem que ter os momentos de prazer também. Vamos lá. Vamos colocar na tela, você que mandou, fica aí aguardando. Se você não mandou pergunta, presta atenção nas respostas, porque a gente é parecido, né? A gente vai aprendendo o tempo todo. A Paula quer saber como minimizar a perda de massa muscular durante o emagrecimento. É comum a gente perder músculo quando a gente emagrece, né? É muito comum a gente de perder músculo. Obrigado, Paula, pela pergunta. E assim, o emagrecimento saudável envolve também exercícios físicos. Por quê? Quando a gente aumenta um pouco a nossa massa muscular, nosso metabolismo sobe e a gente queima mais gordura também. Então, às vezes, a pessoa perde 10 quilos, ela não precisa ganhar massa magra, mas pelo menos manter a que ela já tem. Porque se ela começar a perder massa magra, o metabolismo fica mais lento também. Então, exercícios físicos e principalmente musculação, exercícios com carga. Se ela fizer exercício sem carga, ela pode também acabar perdendo, né, um pouquinho também de massa muscular. Tá. A alimentação, nesse caso, por exemplo, priorizar proteína, muda alguma coisa? Com certeza a proteína para fazer essa síntese proteica no músculo, né? Então, a gente ganha massa muscular através de hormônios, estando em estado, pelo menos, não precisa estar totalmente otimizado, mas uma quantidade média no organismo. A gente ganha massa muscular com exercícios físicos e também com ingesta de proteína em quantidade adequada. Tá, já. A próxima pergunta, obrigada, Paula. A da Adriana Lírio. O uso de medicações para emagrecer evita o efeito sanfona? Por exemplo, a sibutramina? O uso de medicações ajuda muito a não voltar a ganhar peso, é muito legal. Como a gente falou, a obesidade é uma doença e pode sim e deve-se usar medicação quando necessário, né? A sibutramina, no caso, é uma medicação que a gente praticamente não usa mais, né? Existem medicações mais modernas, mas há 10 anos atrás, por exemplo, a sibutramina era uma medicação nova, que estava atual, né, no momento. Mas sim, pode-se usar ainda a sibutramina, que hoje nos protocolos novos ninguém mais usa. Mas aí a pessoa vai, por exemplo, tomar a sibutramina, emagreceu, vai continuar tomando a medicação para não engordar? Aí a gente pode começar a tirar a sibutramina, que é um medicamento sintético totalmente, entrar com a medicação fitoterápica à base de plantas, né, que funciona de uma maneira bem eficaz também, talvez até mais do que a sibutramina. E aí não ter os efeitos colaterais que a sibutramina traz, que são insônia, taquicardia, tremores, então ansiedade, né? A pessoa não come, mas tem muito efeito colateral. Então a sibutramina, se você for usar ela, por exemplo, a paciente for usar ela, ele usa a sibutramina, depois tem que tirar ela devagarzinho e colocar algum fitoterápico, senão ela vai voltar a ganhar peso. É o famoso efeito rebote, né? Que a sibutramina causa muito. Aqui no Brasil, a gente passou por várias fases, né? Teve a fase das anfetaminas, que foram proibidas, né? Ou elas já foram liberadas? Proibidas ainda. Proibidas. Aí depois veio essa fase dessa sibutramina. Sibutramina, bupropiona, que se usa ainda até hoje. Bupropiona ainda é usada até hoje. Ainda usa ela e naltrexona junto, para também adição, né? Tira a vontade de fumar, a vontade de beber também. Olha, isso é legal para quem fuma e bebe, então é bupropiona com naltrexona. Procura o seu médico, acho que quem tem que receitar nesse caso seria um psiquiatra, né? Já que a gente está falando de alcoolismo e tabagismo. Agora, aí eu ouço muito atualmente as injeções, né? Ozempic, Trulicity... Isso, Saxenda, Victoza...
Nós começamos nesse mercado de medicações injetáveis para emagrecer, principalmente a semaglutida, a liraglutida, né? Começamos com a Victoza, depois veio Trulicity, Saxenda e tal. Essas medicações elas já estão começando a ficar ultrapassadas. Hoje a medicação mais importante que a gente tem é o Ozempic, né? Que é um análogo da GLP-1, um hormônio produzido pelo organismo também, e ela dá muita saciedade e ela não tem efeito colateral e praticamente sem contraindicações. Então, hoje é a melhor medicação que a gente tem para emagrecer e tirando efeitos colaterais. São muito pequenos os efeitos. E também daqui uns 2 ou 3 anos ela vai ficar para trás, que já está vindo aí uma medicação chamada Mounjaro, né? Essa Mounjaro é o Tirzepatide. Essa medicação promete uma entrega de perda de peso até 40%. Olha que então, legal. Vai vir para acabar com a bariátrica, essa é a promessa, né? Nossa, bom, né? Apesar de que tem gente que fez bariátrica e tá tão satisfeita, né? A Letícia é uma delas. Vem cá, Letícia, pega o microfone. Enquanto isso, coloca mais uma na tela aqui. A Roberta Teixeira diz: perdi peso, gostaria de manter, mas não quero viver de dieta. O que fazer? Aí é o famoso equilíbrio, né? Comer pelo menos alguns dias da semana, manter-se na dieta, manter-se equilibrada, deixar, provavelmente é o que eu falo, na segunda e na terça, na quarta-feira é mais fácil de você manter dieta. Não vai ter muito evento social, você não vai querer sair com os amigos para jantar, vai ser na quinta, na sexta. Então deixa para dar essa extravasada, né? Na sexta-feira, sair para jantar com os amigos, com a família, aí vai comer um pouquinho com mais liberdade, mas tem que ter um equilíbrio, senão ela vai acabar voltando a ganhar peso. Não tem jeito, gente, esse negócio de não quero viver de dieta, tem que viver comendo direitinho, tem que viver com a cabeça de que a alimentação é nutrição. Exato. Ah, mas tem prazer também. Na hora que você sair para celebrar ou fizer uma comida gostosa. Cadê? Tá de microfone? Vem cá, conta aqui rapidinho pra gente. A Letícia é bariátrica, ela postou uma foto. Posso mostrar a sua foto? Pode, claro. Eu achei tão incrível, E assim, eu queria só, não é para estimular ninguém a nada, mas no seu caso foi muito legal, né, Lê? Foi sim. Primeiramente, exatamente para não estimular, é algo muito pensado. Eu demorei 2 anos, doutor, fiz todas as pesquisas possíveis, foi de dentro para fora, ninguém sabia, só o meu psicólogo, nem minha mãe tinha essa ideia de que eu queria fazer. Então eu pesquisei fóruns, conversei com pessoas que deram certo, que deram errado. Então assim, foi tudo muito analisado e muito por mim mesma. Olha ali na tela, doutora, a diferença. Ah, volta ali na tela. Nossa, que legal, que legal. Eu operei com... Parabéns. Demais, né? Demais. Com 137 quilos, 135 quilos. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, Ótimo. Mas é isso, né? No terceiro dia que eu já podia andar, caminhar, eu já comecei a caminhar, academia, troquei os hábitos, porque a bariátrica, ela não é o milagre, né? Então você tem que... Você controla a sua alimentação hoje? Total. Justamente pra gente ter esses dias, assim, de poder fazer alguma coisa, de poder comer Extravasar alguma um pouquinho, coisa. né? Exatamente. Obrigada, Letícia. Eu, imagino. Tá vendo, gente? Temos aqui todos os pontos, Sim, né? Muito sim, legal, porque a gente vai exemplificando. Então, Roberta, não é que você vai viver de dieta, a gente tem que viver com responsabilidade, eu digo assim, né? Equilíbrio. É igual num carro, vai uma baita máquina, você vai colocar tudo quanto é combustível, um monte de óleo ali? Não, senão vai estragar, tem que ser com equilíbrio, o melhor, então pensa nisso. Vamos lá para a próxima pergunta. Daniele Lopes de Santos, a creatina pode causar dano aos rins? Ela não atrapalha o processo de emagrecimento? Isso é um mito muito grande. O que é creatina, doutor? Creatina é um suplemento alimentar que a gente compra em lojas de suplemento, dá para mandar manipular em farmácia também. Ela aumenta muito a força para a pessoa treinar. Aumenta a ATP com fósforo, então ela aumenta um pouquinho mais a força, aumenta a captação de líquido também pela massa muscular. Isso aumenta a massa magra, melhora a força para treinar e ganhar massa muscular. E é um mito. Eu acho que esse mito veio pelo nome, porque ela chama creatina e a função renal a gente mede também pela creatinina, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não é mito total isso. Creatina pode ser tomada, sim, inclusive nos dias que não treina. Né? E ela atrapalha o processo de emagrecimento? Então, não é que ela vai atrapalhar o processo de emagrecimento. A pessoa vai continuar emagrecendo e ela é boa também para isso, porque vai estimular também força e a pessoa vai emagrecer mais. O problema é que quando a gente está tomando ela acumula um pouco de líquido na massa muscular, dentro do músculo mesmo. Isso vai dar uma aparência, às vezes, um pouco inchada e tal. Mas principalmente no começo. Segredo do sucesso para quem toma creatina. Tomar bastante líquido para esse líquido para o corpo entender que está vindo líquido, ele não precisa ficar retendo líquido. Né?
Então, tomar bastante água ajuda nesse processo também. Joia! Próxima pergunta na tela. O papo tá bom aqui, a sua participação é tão importante pra mim. A Roberta tá dizendo, estou treinando, fazendo dieta, perdendo medidas, consigo ver mudanças no meu corpo, mas a balança não sai do lugar, isso é normal, porque isso acontece. Tamo juntas, Roberta, minha balança também nem mexe. O segredo aí é não olhar mesmo a balança, por quê? Emagrecer significa perder gordura corporal, não tem a ver com peso. Um exemplo que eu dou extremo, assim, né, é a Graciane Barbosa. Ela pesa, acho que quase 80 quilos, né? Só que ela é bem magrinha. Ela é seca, né? Ela tem muita massa muscular. Então, o que pesa nela é a massa magra. Então, ela tem 5, 6% de gordura. Então, processo de emagrecimento significa perder gordura corporal. Então, às vezes aumenta porque você está treinando, ela falou que está treinando, então aumenta por conta do ganho de massa magra, que pesa muito a massa muscular. Então, às vezes sobe o peso, mas você vai ver o percentual de gordura dela caiu 7, 8%, ela está em processo de emagrecimento. Oh, que legal, tá perdendo medidas, consegue ver mudanças no corpo, né? Que isso continue te estimulando, muito legal. É muito gostoso sentir toda essa mudança. Próxima pergunta, obrigada a você que está lá no Instagram, Edilcélia. Meu bebê só mama à noite e eu sei que não é indicado remédio para emagrecer. Mas se eu tomar, o que pode acontecer? Meu bebê perde peso? Não necessariamente, nem sempre passa para o leite algumas medicações. Eu costumo dizer que essa é uma fase muito importante para a mãe e ela deve ficar com o filho praticamente em tempo integral, tirar a licença o tempo que for necessário. Provavelmente ela já tirou, porque ela está dizendo que ele só mama à noite. Então, né? Eu estou imaginando que ele já passou dos 6 meses, ela deve trabalhar durante o dia. Só à noite que está dando mamar para dormir. À noite dá aquele mamazinho. Não tem tanto problema de tomar medicação. Eu, particularmente, gosto de esperar a pessoa parar de amamentar, mas não tem tanto problema, não. E a maioria das medicações, a gente sabe que não passa para o leite, então não vai ter prejuízo para o filho. O Ozempic passa para o leite? O Ozempic passa. O Ozempic passa, não pode? O Ozempic ainda não é tão consolidada essa informação, mas eu não passo. Eu não passo para ninguém tomar na amamentação, muito menos na gravidez, né? Na gravidez é contraindicado totalmente. Então eu espero a pessoa passar por esse período, depois que parar de amamentar totalmente, a gente entra com as medicações. Porque é complicado, se a gente tem o indício que pode passar, você vai estar causando ali um efeito, às vezes, indesejado para a criança também, né? Segura a onda um pouquinho, Edicélia, depois vai dar tudo certo. Vamos embora. Próxima pergunta é da Lívia. IMC 16,4 para mulher, 16 anos. É muito baixo? Deve ser motivo de preocupação? 16 anos. O IMC a gente não usa mais, né? É um índice que a gente tem lá na bioimpedância, a gente usa, mas hoje a gente usa percentual de gordura mesmo e quantidade de massa muscular. Mas IMC 16 depende de quanto ela tem de altura e tudo mais, mas não é tão ruim para 16 anos. Mas é uma pessoa, com certeza, bem magra, né? Bem magrinha, né? Mas o IMC perdeu um pouquinho a utilidade. Próxima pergunta. Ana Vitória, meu filho tem 1 ano, ele mama pouco. Posso tomar suplemento para emagrecer? Aí é o que a gente falou, né? Eu particularmente costumo esperar esse momento, terminou a amamentação, porque é um momento tão único na mulher. Às vezes ela vai ter um filho só na vida, então não tem problema ela ficar ali, tô meio ruim de peso agora e tal, quero emagrecer. Mas é um período curto na vida dela, 6 meses, 1 ano. Terminou, eu começo, porque quando eu for começar o processo de emagrecimento e o tratamento, eu não vou só possivelmente dar um remédio de emagrecer. Eu vou suplementar vitaminas, eu vou suplementar hormônio, eu vou suplementar mineral. Então eu quero fazer um tratamento completo para essa pessoa ter resultado efetivo. E aí eu vou ter que fazer coisas meio que separadas. Então, eu espero ela terminar o processo de alimentação, processo de carinho ali, acomodação com o filho, ligação mãe e filho. Terminou aquilo, beleza, agora vamos partir para o emagrecimento de verdade, né? Fazer o que tem que fazer com os protocolos mais novos de emagrecimento que a gente tem hoje. Doutor, como endocrinologista, você deve saber a resposta. Amamentar dá muita fome? Muita fome, muita fome. Eu sei, eu lembro, tinha muita fome muita fome. A criança consome a gente. E aí a gente pode comer um pouco a mais? Deve comer, na verdade, um pouco a mais, principalmente carboidrato. Que as mulheres têm uma carbofobia, né? Não, mas quando a gente está amamentando, a gente só tem vontade de carboidrato. Gente, eu virei uma formiga, eu queria comer doce. Tem que comer carboidrato, comer arroz, comer macarrão, comer pão. É a hora de dar uma extravasadinha, porque tem que ter energia, o metabolismo tem que estar alto para produzir mais leite também, a prolactina tem que estar alta, então é a hora de comer, não tem jeito. Só não abusar muito, para depois não ficar muito quantidades ali razoáveis, né? Joia.
Amei te receber, como sempre, Amei. é muito Obrigado. bom. Muito obrigada. Dr. Derek Camargo, ele está no www.derekcamargo.com.br. Face, Instagram é DR Derek Camargo. Entra lá, segue, deixa recado. O telefone é o 11 94564 6108. Para a gente fechar o assunto, efeito sanfona, doutor. Considerações finais. Efeito sanfona, a gente tem que evitar o máximo possível. Isso pode acarretar, como você falou no começo, diabetes, pressão alta, causa muita ansiedade, porque o momento você para de comer totalmente, depois você volta e come tudo que você quer, aí volta a parar de comer de novo, então vai causar cada vez mais estresse, mais ansiedade, estresse oxidativo. Isso é um dos maiores causadores de câncer que a gente tem hoje. Vai causar ansiedade de você, quando você voltar a comer, querer comer a casa inteira e principalmente diabetes, né? Vai estimular, sim, aumento de insulina, aumento de produção de glicose. Então pode causar diabetes e quando a pessoa voltar a emagrecer, às vezes não volta e continua diabético, né? Então é um problema assim, mundial, o efeito sanfona. Causas cardiológicas também, aumenta o risco cardiovascular, coração, a complacência do coração aumenta o coração, depois ele volta mais não tão rígido, né? Então a musculatura fica um pouquinho mais afrouxada, vamos dizer assim. Então isso também é um problema, vai causar um batimento cardíaco descompassado. Então tem várias causas aí. Efeito sanfona não é legal. Emagrecer, procurar ajuda e tentar se manter sempre num peso ideal ali. E se ganhar um pouquinho de peso, volta, mas nunca ficar 10 quilos, volta 10 quilos, 15 quilos, volta 15 quilos. Isso faz muito mal para a saúde. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Um ótimo adorei. final de semana e até a pra próxima. você também. Valeu.